mais que vencedor. Olá Brasil, a paz do Senhor Jesus, São Paulo, a todo mundo, que Deus nos abençoe a todos. Neste próximo domingo vai ser especial, vai ser diferente de todos que já tivemos. Com certeza quem esteve no último domingo virá para contar as maravilhas, as mudanças, a grande manifestação do poder de Deus, e certamente estarão sendo contemplados. Quem vem no domingo da quarentena, além de não sair mais, traz outras pessoas, porque Deus preparou realmente para mudar a história, para curar, para libertar, para restaurar vidas, para abrir portas. Portanto, domingo às 7 da manhã, a primeira grande concentração de fé. Depois, às 10 horas da manhã, tudo isso no Brás. Se Deus quiser, estarei ministrando nesses dois horários. E às 14 horas em Santo Amaro. Às 14 horas em Santo Amaro, é a quarentena dos milagres. E você deve trazer os paralíticos, leprosos, cancerosos, aidéticos, acometidos de infecções, como coronavírus, o que for. Não importa. Deus estará operando, estará mudando a sua história. Você que está realmente no limite de tudo, talvez aflito, preocupado com uma situação financeira ou familiar, ou conjugal, ou sentimental, espiritual, domingo nós vamos orar. Vai ser o domingo de oração. Oração para a lembrança de Deus. Oração para a resposta de Deus. E a oração, ela é poderosa mesmo. Eu vou mostrar para você o que a oração é capaz de fazer. Nós vamos ler a palavra em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41. Vou pedir à bispa para ler para nós aqui. 1 Reis 18 e 41. A paz, bispa. A paz e a paz a todos vocês que estão nos assistindo. Que Deus os abençoe. Elias ora para que chova. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a correr e a beber. A comer. A comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Acabe subiu no carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Muito bem. Chover. Parece que é um assunto de exclusividade de Deus. Não é verdade? Você conhece algum rei ou algum presidente de alguma república, ou um cientista, ou o homem mais rico do mundo, sei lá, um industrial, ou esses do computador aí, da informática, né? Você conhece algum deles capaz de fazer chover? Não, você não conhece. E nunca vai conhecer. Porque só Deus pode fazer chover. Só Deus. Então, parece que Elias era um privilegiado apóstolo. Não.
Esse privilégio não está no Elias, está na oração. A oração que o Elias fez, a oração que eu faço, que a bispa faz, que você faz. O privilégio é da oração. Deus estabeleceu que mesmo os assuntos que parecem ser de exclusividade dele, podem ter interferência, sofrer interferência através da oração. Deus estabeleceu a oração, por isso a quarentena dos milagres, por isso o domingo da oração, da lembrança. Porque a oração vai mudar o rumo das coisas. A oração, ela muda estações, ela muda o clima. A oração, ela transforma lugares secos em alagados. Foi o que aconteceu. E o Elias era um homem, era de carne e osso, só que conhecia muito bem o poder da oração. E ele orou uma, orou duas, orou três, orou quatro, orou cinco, orou seis. E na sétima vez, o moço que estava com ele disse: eu vejo um sinal vindo da banda do mar, do tamanho da palma da mão de um homem, uma nuvem. Uma nuvem com a palma da mão de um homem não é sinal de nada. Pelo contrário, mesmo nos maiores períodos de seca, sempre vemos nuvens muito maiores que a palma da mão de um homem, que uma casa, que um campo de futebol. Porque isso não é sinal de chuva. Só que Elias, na verdade, não precisava de um sinal. Mas também não desanimou na segunda, ou na terceira, ou na quarta, ou na quinta. Ele recebeu essa nuvem, ou essa notícia, que havia uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, como um ponto positivo, como um sinal da resposta de Deus. Porque aquele que ora e acredita em Deus, ele não precisa ver sinais, ele não precisa ter indícios, ele não precisa ter evidências, não. Ele vive pela fé, o meu justo viverá pela fé. A fé é exatamente a convicção daquilo que você não vê, mas crê, mas espera. Isso é fé. Então, o Elias ora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso não é regra, não. Isso não é uma regra. Não quer dizer que eu tenha que orar 7 vezes, que na 7ª eu vou ser respondido. Também não quer dizer que Deus não possa me responder em 7 orações, né? Deus pode me responder na primeira oração, Deus pode me responder na segunda, ou até na 7ª, ou mais do que isso. Isso aí é didático, né? É um ensinamento mesmo, é uma aula, é uma revelação de que tem necessidade de perseverança. Eu posso atender na primeira, posso ser atendido na primeira, ou na 7ª, ou na 20ª, né? Se Elias foi atendido na 7ª vez, Daniel foi atendido na 20ª, não, foi ouvido na 20ª, na primeira, na 21ª. A 21ª. Elias foi ouvido na primeira, certamente, né? Mas na 7ª vez, Deus o respondeu e os céus enegreceram. A resposta veio. Mas ele tomou uma atitude que demonstra uma fé inabalável. Ele sabia que corria risco de vida, que se não chovesse ele seria morto pelo rei Acabe, que com a Jezabel eles tentaram matá-lo várias vezes, né? Mas mesmo assim o que ele fez? Ele acreditou e mandou de forma antecipada que o Acabe comemorasse. Sugere que se eu espero alguma coisa de Deus, alguma coisa que parece impossível, eu tenho que me colocar em oração e já contar com aquilo. Se não vier na primeira oração,
no primeiro domingo, virá no segundo. Se não vier no segundo, virá no terceiro. E se não vier no terceiro, se eu já estiver no sétimo, pode ser que venha no sétimo. Mas se não, pode ser que venha no 21º. O certo é que Deus não vai deixar a minha oração cair no chão. Isso aí é certo. Isso é garantido, isso é bíblico. Isso aí nós temos respaldo, nós temos garantias na Bíblia, nós temos base de sustentação na Bíblia. É seguro isso, que Deus jamais deixa de ouvir a oração. Deus jamais deixa de atender, de responder. Mas o tempo, ou seja, o dia, a hora, isso aí é exclusividade dele. Tá? Isso é exclusividade dele. Fazer chover, que parece ser exclusividade de Deus, não é. Ele permite que através da oração façamos chover. Não é verdade? Ele permite determinadas coisas que o homem não tem, nenhum homem, nem os mais renomados, os mais capacitados, os mais investidos de autoridade podem realizar. Deus permite que uma pessoa simples, de origem humilde, uma pessoa sem recursos intelectuais, só por meio da fé, faça acontecer, faça realizar isso. Só que é necessária a perseverança. A pregação é para isso. Até porque a fé vem pelo ouvir, né? E a pregação é para ensinar você que Deus vai te ouvir. Deus vai te atender, Deus vai te responder. De repente você já orou uma vez e não foi respondido. Ouvido já foi, certamente, né? Porque Daniel foi atendido no 21ª oração, né? E a coisa era grave, envolvia grande conflito. Elias, a coisa era mais grave ainda, né? Porque implicava na sobrevivência, né, do Elias. Se não chovesse, ele certamente seria morto pelo rei Acabe, pela Jezabel, a rainha. Mas ele sabia que Deus iria atendê-lo. E ele botou o rosto no chão, né? Interessante que em nenhum momento houve um estímulo da parte do servo dele, né? Embora ele estivesse falando a verdade, era a realidade. Às vezes, o mundo bombardeia as mentes, né, das pessoas. De repente, a sua mente está sendo bombardeada com uma coisa que, na verdade, é fato, né? É real. Só que a fé pode mudar isso. A fé muda o rumo das coisas. De repente você vê notícias aí terríveis, que te assustam, que te deixam preocupado. Notícias terríveis, né? A economia mundial está cada vez pior. Portas se fechando, empresas e comércios, enfim, e firmas falindo, pessoas perdendo o emprego, pessoas cada vez mais endividadas, doenças, epidemias, a ira, a raiva das pessoas tem aumentado, a revolta, e elas têm se distanciado de Deus. Você não pode agir assim. Você não pode desistir dos seus objetivos, você não pode se curvar diante do problema, da pandemia, da adversidade, da porta fechada, porque você aprendeu a viver pela fé. E é pela fé que nós chegamos até aqui. Imagina se eu ia ter recurso, qualquer tipo de recurso, influência, amizade, padrinhos, enfim, familiar, com condição para me ajudar, para abrir portas para mim. Nunca tive ninguém, não. Tive o Deus da Bíblia, o Deus poderoso. Esse sim me apoiou, me empurrou, aceitou a minha fé, a minha oração. É o que vai acontecer com você. É assim que você vai vencer, vai superar. É assim que você vai dar a volta por cima. Então a convocação é geral. A convocação é para que todos estejam nesse domingo
e usando máscara, como recomendo as autoridades da saúde. Os nossos templos, eles são espaçosos e imensos e tem realmente espaço para muita gente e para manter o distanciamento, né? A distância regulamentar. Então é importante que você esteja nesse domingo, em Santo Amaro às 14, ou pela manhã, às 7 ou às 10 da manhã, ou em uma de nossas igrejas mundial do poder de Deus no Brasil ou no mundo. Você pode estar lá em Angola com o Bispo Rildo, também já foi, aliás, mandar um abraço grande para Angola, todos os nossos filhinhos da Angola. Quando eu digo nossos filhinhos de Angola, eu não estou me referindo a só ao povo que frequenta a igreja, não, bispo. Porque tem milhões de angolanos que acompanham a mensagem, que oram conosco, né? Sim. Que são de outras denominações, mas que acreditam nesse Deus que pregamos, que acreditam nos milagres que Deus realiza aqui, inclusive na vida dos angolanos, né? Nós temos milagres na vida dos angolanos que é uma coisa assim de arrepiar mesmo. Sim. Que a fé realmente na África é muito grande. Moçambique também, né? São Tomé e Príncipe. Moçambique é o pastor Américo, Bispo Américo, né? Bispo Américo, é a sua esposa, o nome da esposa dele? Cairones. Cairones, é diferente, né? É nome diferente. O nome da esposa do Bispo Américo é Cairones. Então, um beijo para vocês aí, Bispo Américo, Cairone, pastora, e o Bispo Everaldo, né? Lá de São Tomé e Príncipe. Evaldo. Eu troco o nome dele direto, né? O Bispo Evaldo, né? É verdade, isso vai dar uma benção também. Daqui a pouco ele convida a gente para ir lá, né? Sem que passar essa pandemia aí. Então, você aí da África, você de Portugal, o Bispo Fernandes, você aí da pastora Elizabeth, você aí do Japão, né? Com o Bispo Pierso também, e a esposa, e tem um rapaz também que ajuda já, né? O filho, tá grande. Então, todos aí estejam conosco. E nas Filipinas, nosso pastor das Filipinas, né? Deus abençoe também. God bless you, your family, your work, in Jesus' name, He open all the door for you em Filipinas. Ele lá acho que não entende ainda o português muito bem, né? Então que Deus te abençoe muito. God bless very, very much. Nós vamos daqui a pouquinho orar por você. Eu queria que você então se preparasse para receber respostas de Deus através da oração no domingo. Queria que você estivesse conosco, independentemente de igreja, de religião, esteja conosco neste domingo especial. Vai ser muito importante domingo, mas muito importante. E você deve apresentar a Deus uma ajuda, um donativo, uma oferta, tá? Para domingo agora, estamos pedindo uma ajuda, representando a quarentena, as 3 etapas, né, da quarentena de Moisés, 120 anos, uma oferta de R$120, que é a de ouro. E a de prata é uma oferta de R$80, que representa 2 quarentenas. E 40, que é a primeira quarentena de Moisés, né? Talvez na primeira quarentena Moisés não tivesse tido assim uma ideia do que seriam as outras, né? Mas é porque foi no palácio e a segunda já começou o deserto, né? Teve que caminhar até Midian, fugindo. Imagina fugir pelo deserto sem ter apoio, sem ter lugar para dormir. E depois já era um preparo, né? Aí quando nós estamos vivendo um deserto, às vezes a gente não entende muito bem os planos de Deus, os projetos de Deus. É que coisas grandes virão. Deus está nos preparando para vencer coisas maiores e conquistá-las. Como Moisés fez. Ele sabe o tempo certo, né? Ele sabe a hora certa. Você está preparado para receber aquilo ali. Então, domingo, 7 da manhã no Brás, às 10 e às 14 em Santo Amaro, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Prepara a sua oferta nessa semana, então, para a obra. Deposita diretamente uma das contas da Igreja Mundial do Poder de Deus ou apresenta pessoalmente ali na nossa sede ou nas demais igrejas, nas filiais, recebendo envelope de ouro, prata e bronze, para o Brasil inteiro tomar posse dessa oferta, desse donativo, dessa ajuda, tá bom? É a oferta da quarentena dos milagres.
120, 80 ou 40. Uma dessas três você vai estar participando. Vamos orar, bispo. Senhor, nosso Deus e poderoso Pai, graças te damos por tudo que o Senhor tem nos mostrado. E agradecemos a Ti, queremos sim perseverar, Pai, 1, 2, 3, 7 vezes ou 21, ou quanto o Senhor achar que necessitamos estar em perseverança na oração, porque eu sei que o Senhor vai atender, que o Senhor vai ouvir e vai ouvir a este que te clama juntamente conosco, Pai. Então derrama o teu poder e não deixa que essa pessoa desista, mas que ela insista, porque o Senhor quer abençoar certamente. Sim. Então, Pai, que a oração seja constante, que ela não desista nunca dos seus sonhos, não desista nunca daquilo que deseja, e que no seu tempo o Senhor há de atender. Toca poderosamente, Senhor, naqueles que têm ajudado a manter a programação, prospera abrindo as janelas dos céus e derramando as suas bênçãos sem medidas. Abençoa os dizimistas que têm trazido o dízimo à tua casa, porque o Senhor sabe o quanto a tua obra precisa. E nós contamos com o teu toque no coração das pessoas, porque nós mesmos não podemos tocar, mas o Senhor pode. Então nós te pedimos, toca, Senhor, no coração daquele que assiste e faça com que ele possa ajudar a tua obra para a glória do teu santo nome e ser assim abençoado, em nome de Jesus. Sim, Senhor, em nome de Jesus, eu apresento os dizimistas, os patrocinadores, os ofertantes que detêm o carnezinho. Eu apresento a sua igreja, a tua obra, que tem passado por uma das piores fases da sua história, com pessoas que perseguem, com pessoas que têm a ganância, que têm a ousadia de te desafiar. São homens que pensam que podem desafiar o Senhor dos Exércitos, mas não podem. Eu estou esperando, meu Pai, uma resposta do meu Deus, o Deus que eu prego há 40 anos, para que homens saibam que nunca se deve desafiar o Deus da Bíblia, o Deus da salvação, o Deus poderoso. Toma posição, Senhor, toma uma atitude, Pai, através de um anjo seu, que seja advogado em prol da tua obra. Meu Deus, muda os corações. Pai, faz mudar a história da tua igreja, da tua obra. Manifesta a tua grandeza, o teu poder. E faz maravilhas, eu te peço. Eu entrego a tua igreja e a vida daqueles que contra ela têm se levantado. E eu entrego todos nas suas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, consagra essa água e quem beber receba vida. Para a glória do teu nome. Amém. Beba da água abençoada em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe abundantemente até lá em nome de Jesus. Deus abençoe.